Então, a nossa lição de hoje, pegando para a lição 20, né? É a plenitude do Espírito Santo e a experiência pentecostal. Aqui todos nós somos pentecostais, certo? Amém? Alguém não é? Amém? Amém? Então, o que para vocês é o batismo do Espírito Santo? Vamos interagir bastante hoje na aula. Existe batismo do Espírito Santo? Não existe? Não sei, nenhuma das alternativas. Quem já é alternativo? Vamos lá. Vou escolher uma, hein? Mônica. Existe? Não existe? Você acredita? Não acredita? Sim, qual a sua base? Qual é essa resposta? Bíblica. Então, para a Mônica, a gente primeiro é batizado nas águas, depois junto com o batismo nas águas. Narcisa. Prefiro não opinar. Não, é interessante, gente. Eu prefiro não opinar. Raquel? Sim. Muito obrigada. Sim. Raquel? Passagem do batismo, né? Só o batismo novo, né? Parte do batismo das águas, mas crendo no Senhor Jesus, né? Somente dele que vem o batismo do Espírito Santo. Você crê que é juntamente com o batismo nas águas? Sim, a partir de que a pessoa já seja convertida. E mais Djalma. Em qual momento seria da vida do cristão batismo do Espírito Santo? Um momento exato. Existe um momento exato? Paula? Às vezes as pessoas confundem o batismo do Espírito Santo com receber os dons. Exatamente. Boa. Eu acredito que o batismo com o Espírito Santo seja na hora do batismo nas águas, assim como foi com Jesus. Então vamos lá. Todo mundo está com a apostila? Então, pode ler para mim esse voltou. Atos 1:8. A nossa aula vai ser muito baseada nos versículos, né? Para a gente tirar as nossas dúvidas, então nós vamos recorrer às escrituras. Atos 1:8. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então Jesus falou que é para os seus discípulos que eles recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Os discípulos já tinham o Espírito Santo? Sim? Não? Antes do Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo? Já eram homens cheios do Espírito Santo? Sim. Porque todas as experiências, né, que eles tiveram quando eles saíram para pregar, para curar, quando Pedro revela que quem era Jesus, que ele era o Filho do Deus vivo, e Jesus fala para ele que só poderia ser revelado através do Senhor, então a pessoa tem que estar para reconhecer Jesus. Então, inicialmente, a apostila fala do batismo de João,
e o batismo de Jesus. E qual seria a diferença entre esses dois? Ambos batismos eram para o arrependimento e remissão dos pecados, né? As pessoas confessavam seus pecados e eram lá batizadas por João Batista. O batismo de João fazia isso, está tudo na apostila, gente, não botei nada fora da apostila, né? O batismo de João fazia parte de uma longa tradição judaica de rituais de purificação com água, que eram repetidos de acordo com a necessidade do indivíduo de purificação, de acordo com a lei mosaica. Então, João, quando ele começa a batizar, as pessoas iam lá confessar os seus pecados. Eles eram totalmente limpos dos seus pecados? Sim ou não? Eles iam pecar de novo. Por isso que era repetido. A finalidade do batismo de Jesus com o Espírito Santo era exatamente essa, para que todos que o sucedessem fossem batizados em seu nome, fossem purificados dele definitivamente. Então quer dizer que o crente que é batizado em nome de Jesus, ele é purificado definitivamente, nunca mais peca. Não. Mas a partir desse momento da conversão em que nós nos batizamos, nós nos tornamos o quê? Nova criatura. Nós passamos a ser morada de quem? O Espírito Santo. E a partir daí, o Espírito Santo é que vai gerenciar a nossa vida, os nossos passos, nos orientar. Ainda que venhamos a pecar, o Espírito Santo vem e acende aquela luzinha e você fala: vacilei, foi mal, não deveria ter feito, e ora, e chora, e se arrepende. Então, a diferença é que nós, a partir do momento que nós somos morados do Espírito Santo, o pecado, vai haver uma luta entre o pecado e nossa carne e o pecado, mas o Espírito Santo nos torna sensíveis. Há uma sensibilidade. Então, aquilo que você fazia antes, você já não faz mais. Determinadas coisas que não te incomodava, uma piada, uma fala, um palavrão, umas coisas que você falava, você não consegue mais falar, não consegue mais ouvir, determinados tipos de atitudes, seja ele qual for o pecado da pessoa, ele já começa, aquele que, a palavra diz que é aquele que louva e não louva mais, aquele que louva não louve mais, aquele que fazia isso não faça mais. Então, essa é a diferença. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu. Quem falou isso? João Batista, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará em fogo inextinguível. Então, o que ele está falando aqui? Que eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem está falando? Jesus. E que tipo de batismo é esse? Atos 1:5 diz: porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. O tempo todo está se falando de batismo. Algum momento fala em conversão? Falando em batismo do Espírito Santo. Vamos ver por quê. Vamos ler o relato da descida do Espírito Santo. Então, pode ler para mim de novo, por favor. Atos 2, 1 a 4. Descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som,
como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui é o advento do Espírito Santo, né? O Senhor falou para que eles permanecessem e que eles receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo. Então, o que marca esse dia do Pentecoste para a igreja? Marca o início da igreja. O advento, né, do Pentecoste, essa experiência, ela marca o início da igreja. Que até então, havia os discípulos, mas eles, a partir desse momento que eles receberam esse poder, que eles foram revestidos desse poder, eles passaram a ter uma postura completamente diferente. Eles saíram, eles começaram a pregar, eles já faziam lá com Jesus, mas eles começaram a fazer porque a gente vê em João que fala que ele teria que ir embora, Jesus teria que ir para que viesse quem? O Consolador, para que o Espírito Santo viesse, que a partir daquele momento, no processo de salvação traçado lá pelo Pai, que o Filho veio e executou, a partir da morte e da ressurreição e da ascensão de Cristo, a partir daquele momento haveria ação do Espírito Santo sobre a igreja. Então, o advento do Pentecostes, ele marca o início da igreja cristã. A partir daquele momento, todos os cristãos, a partir daquele momento, eles seriam morada do Espírito Santo. Então, o dia do Pentecostes, ele marca uma nova época. Tá aí, tá, gente? Conseguimos tópicos. Nem toda hora aparece aqui, né? O dia do Pentecostes, ele marca uma nova época do Espírito Santo. Ele inaugura uma nova época. Atos 2 não registra a chegada de um que não estivesse em ação nem presente antes daquele dia, mas sim o início da sua atuação na qualidade de Consolador prometido por Jesus. Antes do Novo Testamento, dos Evangelhos, né, do nascimento de Jesus, do ministério de Jesus, o Espírito Santo atuava? Sim, sempre. Nós vemos lá em Gênesis, nós vemos a atuação do Espírito Santo de várias maneiras no Antigo Testamento. Alguém pode dar um exemplo? A ação do Espírito Santo no Antigo Testamento. Um exemplo de quando João leva o livro do Espírito Santo no Antigo Testamento. Ninguém, gente. Sansão. Quem mais? Os profetas. Quantas maravilhas nós vimos de atuação do Espírito Santo? Elias. Quem mais? Os reis, eles recebiam uma unção. Nós vemos lá Saul profetizando lá. Davi. Então, lá no tabernáculo, que o Senhor ungiu alguns homens para fazer a obra de artesão, aqueles homens foram ungidos. Então nós vemos a atuação do Espírito Santo, ele sempre agiu, ele nunca deixou de agir. Mas no Antigo Testamento nós vemos algumas atuações assim, específicas em reis, nos sacerdotes, nos profetas, em algumas pessoas. Aparece assim de maneira mais clara essa ação. Não que o Espírito Santo não tivesse, porque ele é, como o Tom falou aqui, todos nós sabemos, que é uma pessoa da Trindade. O
Espírito Santo é Deus, ele não é uma força, ele é Deus, a gente precisa entender isso. Então, ele já agia, mas a partir do momento da partida, da ascensão de Jesus, ele veio como consolador. Então, todos os presentes envolvidos foram imersos na presença do Espírito Santo. Foi em todo sentido um verdadeiro batismo. É fundamental ressaltarmos, contudo, que a experiência do Pentecostes marca o começo de uma nova época do Espírito e não uma segunda iniciação na vida individual dos cristãos. Porque nós vemos alguns ensinamentos que falam assim: você se converte, você se batiza nas águas, mas você precisa de uma segunda experiência. Quem já ouviu isso? Eu ouvi isso na minha vida toda. Que nós necessitamos de uma segunda experiência. Essa experiência essa que é chamada de batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Então, a Bíblia em nenhum momento mostra isso. Esse advento aqui do Pentecostes, ele mostra o quê? Aqueles homens já tinham o Espírito Santo, aqueles homens já eram convertidos, eles receberam o poder naquele momento porque a igreja estava iniciando. Mas nós vamos ver no discurso de Pedro, em todas as passagens daqui para frente, falando de que a conversão, no momento da conversão, no momento que você se converte, você passa a ser cheio do Espírito Santo. Você passa a ser morada do Espírito Santo, que é diferente de plenitude, você se encher, que é algo que a gente vai ver lá no finalzinho da aula. Antes do Espírito Santo ter sido concedido a indivíduos como juízes, reis, como já falamos, para cumprir propósitos específicos no plano de Deus. Mas a partir do Pentecostes, o Espírito Santo seria derramado sobre toda a carne, de acordo com a profecia de Joel, que a gente vai ler daqui a pouco. Então, a promessa do Espírito Santo, e nós vamos ver que Pedro, lá no seu discurso, ele fala que aquilo que Joel prometeu estava acontecendo naquele momento, e que seria derramado sobre toda a carne. Então, todo aquele que confessa Jesus como Senhor, que se converte, que se entrega o seu coração ao Senhor, esta pessoa, ela tem o batismo do Espírito Santo, porque ela passa a ser morada do Espírito Santo. Como é que você é morada do Espírito Santo? E como alguns ensinamentos dizem, você precisa de algo mais, como se houvesse crente de primeira classe e crente de segunda classe, você é batizado. Quem já foi em alguns lugares, você é batizado no Espírito Santo? Se ele fosse, ele ia saber o que eu sou, o que eu sou, Mas, enfim, então, criou-se isso, e a gente tem que saber, gente, que essa questão dessa segunda experiência é algo muito recente na história da igreja. Foi a partir do movimento pentecostal, porque até então havia os avivamentos, várias ondas de avivamento, mas em nenhum momento se falava numa segunda experiência, falava sobre o quê? Sobre a plenitude. Esse pensamento, é muito recente na história da igreja. E a gente vai ver nos textos bíblicos que em nenhum momento ele fala que você precisa ter uma segunda experiência. Sim, que a gente seja pleno, cheio, busca essa plenitude todos os dias. Sobre toda a carne. Isso quer dizer que todos aqueles que são de Cristo já receberam o Espírito Santo de Deus. Alguém pode abrir para mim Romanos 8, 9, por favor? Quem achar, pode ler, por favor. Vós, porém, não estáis na
carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o que Paulo está falando aqui? Que se a pessoa não tem o Espírito Santo, ele não é dele. Então, se você faz parte do corpo de Cristo, você tem o Espírito Santo, obrigatoriamente. Nós vamos ler, porque nós vamos ler outras passagens, né? Paulo afirma também em 1 Coríntios 12, 13, que ninguém sequer chama Jesus Cristo, senão pelo Espírito Santo. Porque o único que convence o homem da justiça, do juízo do pecado é o Espírito Santo. Alguém endemoniado, alguém que não seja inspirado pelo Espírito Santo, não vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Somente quem é de Cristo. E quem é de Cristo tem o quê? O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz morada nele, porque só o Espírito Santo consegue nos convencer disso. Podemos concluir então que no dia de Pentecostes é a inauguração de uma nova época do Espírito. Vem a promessa que todo aquele que crê em Jesus Cristo para a remissão dos pecados receberá o dom do Espírito Santo, que está lá em Atos 2, 38. Porque quando Pedro fala, ele fala sobre todo aquele que recebeu. Nós vamos ler o texto aqui agora. Ouvindo eles estas coisas, o discurso de Pedro, contundiu-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmão? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus os chamar. Então, esse recebimento é para todos aqueles que o Senhor chamar. Não é para uma classe de crente mais espiritual. A Bíblia é muito clara que diz que é para todos aqueles que nos chamar. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode levantar o dedo e perguntar, tá? O pastor daqui mesmo vai responder uma pessoa. Vamos ver algumas promessas do derramamento do Espírito Santo. Porque derramarei a água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, 3. Porei dentro de vós o meu Espírito e farei que andei nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Ezequiel 36, 27. Já não esconderei deles o rosto, pois derramarei o meu Espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Ezequiel 39, 29. E Joel. E aí acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, os vossos jovens terão visão, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naquele dia. Derramarei o meu Espírito sobre uma classe de crentes que me buscar e tiver uma experiência do batismo do Espírito Santo. É isso que está ali. E o que Pedro fala no seu discurso, que era o cumprimento da profecia de Joel. Gente, eu sei que é difícil, porque às vezes a gente aprende de uma maneira diferente. Não, você tem que buscar o de quantas vezes, gente? Eu vi, aconteceu isso. E aí, já que ninguém perguntou, eu pensei realmente que a turma fosse interagir um pouco mais. Mas, irmã, e aquela experiência de falar em línguas? Não! Por que não? Por que eu vou falar? Não vou invadir na aula do Anderson. Mas
o que a gente escuta aí, na maioria das vezes, que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em língua. Isso é uma igreja que aconteceu isso. Sim, mas exatamente, gente. A gente está aqui numa aula para tirar dúvidas. E aí, ninguém fez esse questionamento. Gente, a gente está aqui para perguntar. Eu até pensei, mas aí... Mas é importante, que a sua dúvida pode ser a dúvida do irmão que está aqui agora de perguntar. E aí, gente? Falar em língua é evidência do batismo do Espírito Santo? Não, porque nem o falar em línguas é um dom. Todo mundo vai ter esse dom. Então, quem não fala em línguas não é batizado com o Espírito Santo, não é cheio do Espírito Santo, não é morada do Espírito Santo. Então, essas dúvidas nós estamos aqui na Escola Bíblica Dominical para tirar. Para a gente sair daqui e entender o que é essa experiência como igreja. Nós somos igreja, nós somos morada do Espírito Santo. E quando alguém tiver alguma dúvida, você souber explicar por que o dom de línguas não é... mas lá no Pentecostes eles tiveram essa evidência, né? Mas o que aconteceu? Eles glorificavam a Deus na língua que todos aqueles visitantes que estavam ali para aquela festa de Pentecostes entenderam que eles estavam glorificando a Deus em suas línguas maternas. Então, não foi entrado na questão do dom de línguas, mas naquele momento era algo para chamar atenção. E quantos convertidos foram naquele dia? 3.000 convertidos, gente. Então, houve uma atuação aí que todos falaram em línguas, todos ficaram, né, cheios, mas isso não quer dizer que nem todo mundo vai ter o dom de profecia, todo mundo vai ser mestre. Não, gente. Então, o dom de línguas algumas pessoas vão ter e outras não. Quando eu tive essa experiência, foi, gente, uma experiência arrebatadora para mim. Foi algo assim, eu era recém-convertida, tinha um ano de convertida, e eu tive essa experiência. E para mim realmente mudou, porque a Bíblia fala que nós precisamos buscar os dons. E o Senhor, Ele dá, mas isso não quer dizer que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo. Então devemos afirmar que todo cristão convertido é batizado no Espírito Santo? Sim. Glória. Então nós, como vimos, como eu já falei, né, que o movimento pentecostal tem ensinado que o batismo do Espírito Santo é uma experiência a ser buscada após a conversão. Gente, eu sei que há pessoas que creem dessa forma. Eu criei dessa forma também por muito tempo. Mas nós temos que ver o que a Bíblia fala, quais são as evidências bíblicas, quais foram as referências bíblicas que falam. E em nenhum momento a Bíblia fala que você precisa de essa segunda experiência. O tempo todo ela fala que você vai receber o Espírito Santo. Porém, como já viu, tal batismo prometido por João Batista refere-se principalmente à nossa purificação definitiva pelo poder do Espírito Santo, o que acontece na nossa conversão. Então, não necessariamente no nosso batismo nas águas, mas no momento da conversão. E mais alguns versículos para comprovar isso, né? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, que é da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo? O seu corpo é santuário do Espírito Santo. Então não tem como você precisar ter uma segunda experiência. A sua experiência com o Espírito Santo é na sua conversão. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. O que esse Efésios está falando, gente? Presta atenção, esse versículo é muito importante. E que também vós, depois que ouvimos a palavra, nós cremos através do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa
salvação. Tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Você creu, você tem um selo, você é marcado, você tem um selo de autenticação. A Cris, a Dilma, a Sônia, a Maria, a Terezinha, o pastor tem um selo do Espírito Santo. Pedro, em seu discurso, entendeu que o evento do Pentecostes com o cumprimento da profecia de Joel, o que é totalmente contrário à ideia que Deus dá o seu Espírito a algumas pessoas e não outras. Então, quando Pedro discursa, ele fala que é o cumprimento da profecia de Joel. Então, se você crê que você precisa desse revestimento, dessa nova experiência, é contrário àquilo que Pedro discursou lá em Atos 2. Então, em que consiste a experiência pentecostal? Já que nós recebemos o batismo do Espírito Santo juntamente com a nossa conversão, o que é a experiência pentecostal? Embora seja um acontecimento único e inicial na vida de todo cristão, tal evento de forma alguma compreende a totalidade da carreira cristã. Quer dizer que eu me converti e eu não preciso mais buscar o Espírito Santo? Ninguém é capaz de encher-se a si mesmo. Nós apenas podemos ser enchidos do Espírito por Deus, o que exige de nós uma abertura para o seu mover em nossas vidas. E aí é a parte que também cabe a nós, de nós buscarmos essa presença, nós buscarmos essa manifestação, nós buscarmos esse poder. Porém, tal experiência não é meramente passiva. Nós temos que buscar e pedir a Deus mais do que o seu Santo Espírito. É a tecla que o pastor tem batido ali, de estarmos mais em oração, de nós buscarmos, de nós estarmos atentos. Até vou botar de novo o relógio de oração lá no grupo, o pessoal lembrar que nós temos um relógio de oração. Mais importante, temos que lembrar que a busca da plenitude do Espírito Santo não é apenas uma sugestão, em si um mandamento, algo que nós temos que buscar continuamente ao longo da nossa vida cristã. Eu fui batizado na minha conversão, eu sou cheia, eu sou morada, eu sou santuário do Espírito Santo. E agora? Vou ficar de boa? Não, vou buscar o Senhor, vou buscar os dons, vou me encher do Senhor. Isso que é a diferença entre o batismo e a plenitude. Todos nós temos o Espírito Santo. Agora, buscar a plenitude, buscar as manifestações dos dons sobre as nossas vidas e sermos usados pelo Senhor, cheio do Espírito Santo, glorificar, ter a nossa vida que glorifique, que resplandeça, que as pessoas cheguem perto de você e sintam essa presença. Essa é a nossa busca, deve ser a nossa busca diária. Então, essa experiência, uma busca, se resume em quê? Uma busca contínua da presença de Deus, da plenitude do Espírito Santo e, consequentemente, das manifestações dos dons do Espírito na nossa vida. Então, a partir do momento que você busca essa plenitude, os dons começam a se manifestar nas nossas vidas. E quantas vezes Deus assim nos usa com os dons e experiências sobrenaturais quando a gente está mais sensível à voz de Deus, quando a gente está orando mais, jejuando mais. Também podemos afirmar que a experiência pentecostal é marcada por uma abertura do mover do Espírito Santo e uma expectativa de ver Deus agir de modo sobrenatural em nossas vidas. Então, a plenitude do Espírito Santo é exatamente isso, a gente buscar mais e mais, esse derramar da presença de Deus, o derramar que faz com que pessoas larguem tudo e vão fazer missões, o derramar do Espírito Santo faz com que a pessoa abra mão do seu tempo, do seu dinheiro, para investir na obra de Deus. E por fim, na medida que somos cheios do Espírito,
cheios do Espírito, guiados pelo Espírito, transformados por eles, a nossa experiência pentecostal é essencialmente marcada pela santidade. Então, a nossa experiência pentecostal, ela se dá no momento, não de uma segunda experiência, mas no nosso dia a dia, na nossa caminhada com Deus, nós buscarmos isso, nós buscarmos essa presença, nós buscarmos essa plenitude. E eu não tenho essa plenitude, então o que eu faço com isso? Como é que eu faço isso? Como é que eu busco isso? Cola com quem ora. Gente, cola com quem ora. Se você conhece alguém de oração, cola com essa pessoa, porque essa pessoa, ela vai te estimular a ter uma vida de oração. Eu, há mais de 20 anos, eu pertenço a um grupo de oração. Foi algo que, Senhor, assim, um presente de Deus na minha vida. Porque há momentos que a gente precisa de socorro, há momentos que você está lá no chão, e aí vem uma palavra, aí vem alguém assim do nada, eu estou jejuando por você essa semana, eu estou orando por você. Então colhe com quem ora, colhe com quem gosta de oração, colhe com quem você sabe que você pode contar no momento. E esse é o lado da comunhão. Agora também tem o lado do feche o seu quarto. Feche o seu quarto, dobre o seu joelho e vai falar com o papai. Para finalizar, esse é o imperativo: encher-nos do Espírito. Então, nós precisamos nos enchermos do Espírito. Como se dá isso? Efésios 5,18 diz que não vos embriaguei com vinho, qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Fala também para a gente não entristecer o Espírito de Deus, não entristecer o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com perseverança e súplica por todos os santos. A obra do Espírito Santo em nós. Então, a obra do Espírito Santo em nós, qual é o objetivo dessa obra? É uma vida que reflita a glória de Deus e os seus atributos em nossa vida. Então, para encerrar essa aula, encerrando, é que a glória de Deus, ela precisa ser refletida no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, naquilo que nós fazemos, seja no trabalho, seja em casa. Os nossos filhos, nossos esposos e esposas precisam olhar para nós e ver o caráter de Deus, a glória de Deus refletida. E essa busca não é fácil, não é fácil. Nós precisamos lutar contra a nossa carne, contra as distrações, contra tanta coisa. Mas a nossa vida muda, a igreja muda. E nós precisamos, se nós queremos ter uma igreja diferente, num mundo tão mal, com tantas coisas que nós temos visto, se nós não nos atentarmos para isso, nós caímos naquela coisa da igreja morna, da igreja que carece dessa graça, perdão, mas vamos orar, gente, precisa orar, aleluia, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, por mais essa oportunidade. Ó Deus, que o Santo Espírito possa se revelar a nós e mostrar, Senhor, o que diz a Tua Escritura, quem nós somos, como é essa experiência. E, Senhor, que em nosso coração, durante essas semanas que estamos estudando sobre o Teu Santo Espírito, que haja um derramar da Tua presença em nosso meio, que dons sejam manifestos, Senhor amado, neste lugar, sobre cada uma dessas vidas, que haja quebrantamento, que haja revelação, que haja anseio pela Tua presença, pela Tua palavra, buscar a Tua face. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós e perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, tantas vezes que nós não temos buscado essa plenitude. Perdoa-nos, Senhor, tantas vezes que nós nos enchemos de tanta coisa e não nos enchemos do Teu Santo Espírito, ó Deus. Muitas vezes não nos embriagamos com o vinho, mas nos embriagamos com a internet, com as redes sociais, com as distrações, com as coisas desse mundo, com o trabalho, e não nos enchemos de Ti. Por isso, Senhor, te peço, perdoa os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós, Senhor, quebranta-nos, Senhor, fala conosco, continua falando.
Deus, em nome de Jesus, que essa aula não fique só aqui, mas que sirva como reflexão nos corações durante esta semana, de como nós carecemos como igreja sermos cheios do Teu Santo Espírito, ó Deus. Nós já vimos, ó Deus, tantas manifestações e tantas épocas de avivamento, de igrejas, Senhor, avivadas, de movimentos de avivamento. Por isso te pedimos, Senhor, faz de novo, faz outra vez, Senhor. Que haja esse anseio em nosso coração por esse avivamento, por buscar a Sua face, Senhor amado, para refletir a Tua glória, Senhor. Seja conosco, nos ajude, nos capacite, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Pai, eu te peço, já te agradeço, Senhor. Amém.